Vou começar aqui a nossa conversa sobre o assunto Belo Horizonte, tá? Depois a gente expande para o plano nacional, porque a gente consegue até fazer algumas conexões com a estratégia dos candidatos, com os apoios que eles vão buscar. Então, o primeiro cenário colocado teremos Bruno Engler saindo na largada do primeiro para o segundo turno com um percentual de votos maior do que o prefeito Fouad Noman, que concorre à reeleição pelo PSD. E eu fiz aqui uma continha básica, simplesmente para olhar qual é o percentual de votos que está colocado, quer dizer, o número bruto. Quantos votos cada um potencialmente já pode olhar de saída para essa conversa. Porque no fim, é isso que eles precisam fazer. Convencer o eleitor que está aí solto, órfão de um candidato para chamar de seu depois da saída do primeiro turno, ou em alguma medida tentando beliscar um eleitor que esteve do lado de lá, ficou no centro, não quis votar numa abstenção de mais de 20%, como tivemos na capital, mantendo um histórico que a gente tem tido, quase 30%, inclusive, por cento em Belo Horizonte, mas é conquista de eleitor. Bom, Marina, olhando pelo primeiro cenário, Bruno Engler, que sai com uma votação, acho que mais expressiva do que se imaginava, né? Portanto, nas análises que nós mesmos fazíamos aqui, talvez tenha tido uma capacidade de drenar o senador Carlos Viana, cujo eleitorado era um pouco coincidente, e talvez um pouco de Mauro Tramonte também, já no primeiro turno, sai com um percentual de votos bem relevante. Mais de 35% dos eleitores da capital escolheram Bruno Engler entre os votos válidos do primeiro turno. A minha conta foi a seguinte. Bom, Mauro Tramonte do Republicanos teve 192.991 votos. Gabriel Azevedo do MDB, o Centro Radical, teve 133.728. Juntos, são 326 mil votos. É muito próximo da votação que o próprio Bruno teve no primeiro turno. Primeira pergunta, Marina, é esse aqui o limite de apoios e de capacidade de tirar eleitores que Bruno Engler tem e cuja mirada ele deve ter para o segundo turno? Ô, Guilherme, eu acho que a mirada do Engler tem que ser nesses dois votos mesmo, né? Os votos do Gabriel, eu estava lendo aqui porque eu também fui fazendo as mesmas continhas. Se a gente juntar Duda e Rogério, dá 155 mil votos, né? Isso. Que é um voto que naturalmente já deve ir aí pro Fouad, né? Mas é isso, acho que o Engler tem que focar nesses dois. Eu acho que dependendo do posicionamento do Gabriel, já vai dar uma definida nessa eleição. E o Gabriel é um candidato, né, muito interessante, porque além dele ter crescido muito durante a campanha, né, ele ter feito uma boa campanha, né, participou muito bem dos debates, foi propositivo. O apoio dele fica ali entre um candidato que ele contestou, inclusive a inteligência dele, né? Ele chegou a dizer que o Bruno Engler não passou, nunca estudou no colégio militar porque ele não passaria na prova. Falou que ele baba, né? Então foi mais ou menos nesse nível aí. E o Fouad é um candidato que ele tem um histórico de ter um relacionamento muito difícil, né? É um pouco mais no campo de 10, então se a gente pensar na figura, na pessoa do Gabriel, faria até mais sentido ele se alinhar ao Fouad do que ao Engler. Mas eu acho que essa eleição tem duas coisas, esse segundo turno agora. Para onde que o Gabriel vai? Os votos do Tramonte, eu acho que muitos já foram um pouco para o Engler, porque ele foi crescendo à medida que o Tramonte foi desidratando. Então, mas eu acho que ainda tem muito voto ali para onde que ele vai, e muito vai depender de como que o Fouad vai se colocar. E ele já deu uma amostra, né, na entrevista que ele deu aqui na FM O Tempo para você e para a Thalita, ele se esforçou muito para dizer que ele vai ser de centro. Porque é esse voto, é o voto de centro que vai definir essa eleição aqui em Belo Horizonte. Ele tentou demais dizer, olha, eu continuo como eu sempre fui, eu não sou o candidato de padrinho, eu não tenho padrinho nenhum. Então, né, se ele seguir nessa toada e mantiver, se ele conseguir manter o apoio do PT, o apoio da esquerda, como um voto útil contra o avanço da extrema-direita em Belo Horizonte, eu acho que a chance dele ter sucesso é maior. Agora, se ele coloca a estrela vermelha no peito, me mete lá um boné do MST, fica muito mais difícil essa busca. Um suspensório vermelho no peito, como fez. Eu acho que o suspensório vermelho ainda não é todo mundo que consegue entender ali aquela mensagem. Tinha que usar um pouquinho de semiótica naquela mensagem, né? Tinha. E é mais pra gente mesmo que está acompanhando tudo, que está de olho, né? Até no jeito que ele vai piscar, a gente já está prestando atenção. Mas eu acho que para o eleitor, de modo geral, um eleitor de uma capital que é cada vez mais de direita, né? Então, eu acho que se ele conseguir se manter ali como aquele prefeito do centro, que ele sempre foi, na verdade, o que tentaram fazer com ele é puxá-lo ali para a centro-esquerda e, às vezes, até para a esquerda. Mas o Fouad, na verdade, nunca foi essa pessoa, né? Então, se ele conseguir se manter ali nessa posição, acho que ele já tem bastante sucesso. Mas
a depender de como o Gabriel vai se colocar, como ele vai se portar e da maneira como ele vai fazer essa participação nessa candidatura de Engler ou de Fuad, já dá uma definida boa do que vai ser esse segundo turno. Já eu vou passar a palavra para a Fran, Marina, mas eu não quero deixar de mencionar uma questão. Ela não estava aqui, nem inclusive na minha listinha de coisas preparadas para falar sobre a estratégia Fuad Noman. Mas eu acho que ele tem um exemplo bastante emblemático de como a conversão à esquerda pode acontecer e, para o bem ou para o mal, ela tem custos. E ela se chama Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira. Ele, nas últimas eleições presidenciais, fez a chamada virada à esquerda. É preciso lembrar, Alexandre Silveira nunca foi um candidato de esquerda. Foi uma mega virada. Uma hiper virada, assim. É um negócio que é um mastodonte de mudança ideológica. Porque ele da Arminha pro Hélio. Da Arminha, ele só virou a mão. Ótima analogia, Marina. É exatamente. Da Arminha pro Hélio. Ele foi, digamos, um grande capitão do tucanismo aqui em Minas Gerais nos anos de Aécio Neves, não frequentando, ele não foi dos quadros do PSDB, mas era um aliado de primeira hora e tinha um papel estratégico, mais de bastidores, mais do subterrâneo, de participar das costuras que não apareciam muito à frente das câmeras, mas era muito bem quisto nos quadros do PSDB exatamente por essa capacidade. A guinada à esquerda, evidentemente que ela tinha um componente eleitoral de não havia opção para Alexandre Silveira a não se tornar um petista de carteirinha e estrelinha na testa, bonezinho do Lula e tudo mais. Porém, ela mostrou e deu uma sinalização de quanto fazer uma calibragem disso, ela pode ajudar ou ela pode limitar a sua atuação. É o Calil, né? O Calil se colou tanto no Lula em 2022, é o boné do PT, do MST, tudo, né? Abraçou lá, melhores amigos desde muito tempo, não deu certo. E é aquela coisa, Marina, quando você atrai, evidentemente, um apoio político do tamanho do apoio da base petista, que tem militância, tem histórico partidário, tem um presidente da República, tem máquina federal que pode te ajudar, tem ministro que eventualmente pode te ajudar, ela carrega junto consigo uma rejeição. Isso vale, inclusive, para Bruno Engler. À medida que ele se torna um candidato mais alinhado, mais identificado pelo eleitor como um candidato de Bolsonaro, o outro campo também passa a aumentar a rejeição por ele. Então você tem naturalmente uma briga de rejeições. Então eu acho que o prefeito olha para o lado e diz, bom, o quanto eu posso utilizar da chave Alexandre Silveira para entender? Eu posso caminhar quanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para o centro, e eu acho que esse é um ajuste muito fino para o prefeito de Belo Horizonte, especialmente pelo eleitor Gabriel Azevedo que você mencionou, Marina. Porque quando olhamos para os resultados eleitorais de Mauro Tramonte, ele já tinha ali uma drenagem, e me parece muito claro, concordo plenamente com a sua análise de que já claramente houve uma migração de votos de um eleitor que o conhecia, mas não necessariamente o conhecia a ponto de ser um eleitor Mauro Tramontista, né? Parecia uma ligação um pouco mais de ocasião. Olha, lembramos dele, tá ali na campanha, né? De recall eleitoral, né? Não tinha exatamente uma relação tão firme quanto há, por exemplo, do eleitor de Bruno Engler, ou quanto há dos eleitores de esquerda que se identificam com a esquerda e não com candidatos necessariamente. Então eu acho que a grande chave para o prefeito é conseguir encontrar um ajuste fino que o permita não melindrar apoios do centro, porque me parece que naturalmente os votos da esquerda, que já vieram no primeiro turno, vão continuar na mesma toada, porque não é difícil encontrar numa rede social de qualquer um dos parlamentares do centro-esquerda a história de Bruno Engler jamais, né? De fazer uma posição ferrenha, radical e de dizer, este candidato não pode participar da nosso desejo de uma cidade de 2025. É muito essa narrativa e isso é que é apresentado. Mas eu tenho alguma dificuldade de olhar para o prefeito de Belo Horizonte com uma parte do discurso que ele utilizou até agora. Não sei exatamente se ele traz votos do centro. Ele usou uma figura de linguagem que é a espécie do radicalismo e da direita que não constrói nada, enquanto ele é um candidato de centro. Mas eu não sei o quanto esse discurso dialoga com o eleitor de centro. O eleitor de centro está interessado em quê? A minha hipótese apenas, ela não está baseada em pesquisas necessariamente, ela está aqui. O eleitor do vereador Gabriel Azevedo, ele tem uma preocupação com a cidade, talvez num nível de sentir dores que precisam de respostas mais claras para os problemas do dia a dia. Quando o vereador Gabriel Azevedo utiliza nos debates, ou utilizou aquela história de, olha, eu sei exatamente o que você da loja, que não consegue ampliar a sua fachada, está vivendo. Eu sei o que você, morador da Lagoinha, que gostaria de ter um restaurante aberto do lado, um restaurante popular, uma praça revitalizada, eu sei exatamente o que o senhor está vivendo. E eu não sei se a chave ideológica que o prefeito Fuad Noman está usando, ela garante apenas votos da esquerda, que já naturalmente viriam,
e o quanto ele está conseguindo ampliar para um eleitorado de centro. E isso é importantíssimo para ele, porque sem esses votos de centro, me parece haver aqui, matematicamente, como fizemos a conta, Marina, há uma impossibilidade de vencer o segundo turno se não conquistar um apoio no campo em que ele está se colocando. Eu sou de centro, portanto preciso dialogar com o centro. Aí haverá uma separação que eu acho muito delicada no caso de Gabriel Azevedo. O quanto é a palavra Gabriel Azevedo, que é um anti-Fuad, ou quanto o MDB de Gabriel Azevedo topará entrar nessa conversa, e o quanto Gabriel Azevedo toparia colocar compromissos públicos ou exigir compromissos públicos de quem até outro dia era o seu principal adversário político, ou talvez o segundo, talvez Marcelo Aro tenha sido alçado para essa condição. Então, eu acho que tem muitas dificuldades de estratégia de organização pro prefeito em comparação com aquelas que Bruno Engler tem como um desafio pela frente. Eu acho que a eleição até agora municipal já mostrou pra gente que a gente não pode cair na pegadinha da nacionalização. O eleitor de prefeito, ele está buscando proposta. Eu acho que esse foi o problema do Mauro Tramonte, inclusive. Ele tinha o recall de anos de TV, mas o eleitor falou, e aí? O que você vai fazer? Cuidar do povo significa o quê? Né? E só o Zap da Saúde não vai dar conta de me explicar como a minha vida pode melhorar. Não dá. O eleitor rejeitou isso, está muito claro, eu acho. Né? Um dos componentes, acho que não foi só isso não, mas foi um dos componentes. A gente pode até falar depois um pouquinho também de Calil, de tudo mais. Mas eu acho que é isso, eu acho que isso que você falou é importantíssimo. O Fuad, ele tem que querer conquistar o eleitor do Gabriel e analisar o que foi o Gabriel na campanha. Propositivo. Então é isso que ele precisa ser. Cair na nacionalização acho que pode ser uma armadilha. É verdade.